Galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Como eu falei no vídeo passado, hoje é contar a história do fim da Segunda Guerra Mundial. E vamos lá. Com a queda do fascismo, travou-se cruenta guerra civil na Itália. O exército desapareceu e a Maria entregará-se. Mussolini foi raptado de sua prisão pelos alemães. Em paraquedas, tornando-se hóspede de Hitler. O rei rompia definitivamente com a Alemanha, declarando-lhe guerra. O Duce, ao lado dos alemães, combatia contra o exército do Sul e contra os aliados americanos e brasileiros da FEB e da FAB, que desembarcaram em Anzio, dali chegando a Roma. Em 4 de junho, após lutas titânicas, os germânicos resistiram ainda na linha. A história do fim da Segunda Guerra Mundial. E vamos lá. Com a queda do fascismo, travou-se cruenta guerra civil na Itália. O exército desapareceu e a Maria entregará-se. Mussolini foi raptado de sua prisão pelos alemães. Em paraquedas, tornando-se hóspede de Hitler. O rei rompia definitivamente com a Alemanha, declarando-lhe guerra. O Duce, ao lado dos alemães, combatia contra o exército do Sul e contra os aliados americanos e brasileiros da FEB e da FAB, que desembarcaram em Anzio, dali chegando a Roma. Em 4 de junho, após lutas titânicas, os germânicos resistiram ainda na linha gótica, nos Apênios Centrais. Nas outras frentes, em 1944, os nazistas iam perdendo uma a uma todas as suas posições. A chamada Guerra do Atlântico terminará com a vitória total dos aliados. Auxiliados pelo radar, centenas de aviões bombardeavam sem cessar todas as cidades perto e fábricas germânicas. De nada valeu o milagre das famosas V1 e V2 alemãs, que desde setembro de 44, cruenta guerra civil na Itália. O exército desapareceu e a Maria entregará-se. Mussolini foi raptado de sua prisão pelos alemães. Em paraquedas, tornando-se hóspede de Hitler. O rei rompia definitivamente com a Alemanha, declarando-lhe guerra. O Duce, ao lado dos alemães, combatia contra o exército do Sul e contra os aliados americanos e brasileiros da FEB e da FAB, que desembarcaram em Anzio, dali chegando a Roma. Em 4 de junho, após lutas titânicas, os germânicos resistiram ainda na linha gótica, nos Apênios Centrais. Nas outras frentes, em 1944, os nazistas iam perdendo uma a uma todas as suas posições. A chamada Guerra do Atlântico terminará com a vitória total dos aliados. Auxiliados pelo radar, centenas de aviões bombardeavam sem cessar. Mussolini foi raptado de sua prisão pelos alemães. Em paraquedas, tornando-se hóspede de Hitler. O rei rompia definitivamente com a Alemanha, declarando-lhe guerra. O Duce, ao lado dos alemães, combatia contra o exército do Sul
e contra os aliados americanos e brasileiros da FEB e da FAB, que desembarcaram em Anzio, dali chegando a Roma. Em paraquedas, tornando-se hóspede de Hitler, o rei rompia definitivamente com a Alemanha, declarando-lhe guerra. O Dulce, ao lado dos alemães, combatia contra o exército do Sul e contra os aliados americanos e brasileiros da FEB e da FAB, que desembarcaram em Anzio, dali chegando a Roma. Em 4 de junho, após lutas hóspede de Hitler, o rei rompia definitivamente com a Alemanha, declarando-lhe guerra. O Dulce, ao lado dos alemães, combatia contra o exército do Sul e contra os aliados americanos e brasileiros da FEB e da FAB, que desembarcaram em Anzio, dali chegando a Roma. Em 4 de junho, após lutas titânicas, os germânicos resistiram ainda na linha gótica, nos Apênios Centrais. Nas outras frentes, em 1944, os nazistas iam perdendo uma a uma todas as suas posições. A chamada Guerra do Atlântico terminará com a vitória total dos aliados. Auxiliados pelo radar, centenas de aviões bombardeavam sem cessar todas as cidades perto e fábricas germânicas. De nada valeu o a Roma. Em 4 de junho, após lutas titânicas, os germânicos resistiram ainda na linha gótica, nos Apênios Centrais. Nas outras frentes, em 1944, os nazistas iam perdendo uma a uma todas as suas posições. A chamada Guerra do Atlântico terminará com a vitória total dos aliados. Auxiliados pelo radar, centenas de aviões bombardeavam sem cessar todas as cidades perto e fábricas germânicas. De nada valeu o milagre das famosas V1 e V2 alemãs, que desde setembro de 44 começaram a chover sobre Londres, em todas as regiões por eles ainda ocupadas. Surgiram os guerrilheiros e as sabotagens. No Extremo Oriente persistia a luta entre Yankees e japoneses, que após alcançar a fronteira da Birmânia pareciam esgotados, ao passo os adversários já dominavam os mares. Em 6 de junho de 1944, um formidável desdobramento de forças navais e aéreas aliadas permitia o desembarque de tropas anglo-americanas ao longo da costa francesa, entre Le Havre e Cherbourg. O alto comando germânico ficou surpreso e desorientado. Em 48 horas, os aliados apoderaram-se de centenas de quilômetros de litoral, aprofundando-se no coração da França. Em 15 de agosto, outras forças desembarcavam nas costas mediterrâneas, obrigando os alemães a recuar para o norte. Paris foi retomada. As V1 e V2 não conseguiram impedir o desastre final, e Hitler tentou um contra-ataque na Bélgica e no Luxemburgo, mas em vão. Fora do âmbito bélico, desenrolaram-se ao mesmo tempo fatos de grande importância.
Em 20 de junho, Hitler escapou milagrosamente ileso de um atentado organizado por militares dissidentes, falei errado, que pretendiam negociar a paz com os aliados, que se reuniam em Moscou para examinar a situação durante o inverno de 44-45. A frente italiana ficará quase paralisada, mas em fins de fevereiro os aliados desfechavam a última ofensiva, obrigando os alemães a entregar-se. Em fins de abril o conflito estava praticamente findo. Mussolini, liquidado política e moralmente, tentou a fuga, mas capturado pelos partigiani, foi fuzilado por estes numa aldeia do Alto Lago de Como, em 28 de abril de 45. Hitler, vendo ruir seu louco sonho de domínio do mundo, suicidou-se em 30 de abril no Palácio de Chancelaria, quando os russos entravam em Berlim. A guerra prosseguiu ainda em alguns pontos entre japoneses e britânicos. A conclusão foi apressada, porém, pelo lançamento do primeiro engenho nuclear criado pelo homem, em 6 de agosto sobre Hiroshima e em 9 de agosto sobre Nagasaki. Isto é, 2 bombas atômicas por aviões americanos que causaram no mesmo instante 100.000 mortos e incalculável número de feridos infectados pela radiação atômica. Em agosto, o Japão rendia-se incondicionalmente. No próximo vídeo, vou ler A Paz de Paris. Se vocês gostaram, avalie o vídeo, que ajuda na divulgação. E fale para alguém que goste de histórias de guerra, de batalhas medievais, entre outras coisas aí. Por favor, deixe sua avaliação se você gostou ou não gostou. Obrigado, até o próximo vídeo.